Vem cá jogar uma memória diferente usando as cartas do Uno. Foi um seguidor aqui do canal que sugeriu que eu trouxesse um jogo de memória usando as cartas do Uno. Aceitei o desafio. Fizemos alguns testes aqui em casa e hoje vou apresentar para vocês o resultado. Memória Uno é um jogo exclusivo aqui do canal que ficou bem bacana. Espero que gostem. Deixem likes e comentem muito. Precisamos separar 46 cartas do jogo Uno, sendo 2 cartas de cada cor do número 1, 2 de cada do número 3, do número 4 e também do número 5. Do número 2 nós vamos separar uma de cada, pois vamos pegar também uma de cada da carta mais 2. Em seguida pegamos uma de cada cor da carta Pula-Vez e 2 cartas Coringa. O restante das cartas do Uno não serão usadas neste jogo. Podemos jogar de 2 a 5 pessoas com idade a partir de 6 anos. Embaralhamos tudo e distribuímos as cartas formando um retângulo. O meu aqui tem 10 colunas por 5 linhas. Decidimos no Joga em Pouco quem vai começar e depois o jogo segue em sentido horário. O objetivo do jogo é recolher o maior número de cartas, não importando seu valor. Na sua vez, o jogador deve ir virando cartas uma a uma, mantendo-as em seus lugares e somando seus valores, tentando chegar ao resultado 10. Exatamente 10. Enquanto não chegar ou ultrapassar o 10, o jogador deve continuar virando cartas. Se chegar no 10, recolhe todas as cartas e passa a vez para o próximo jogador. Se a soma ultrapassar 10, o jogador deve desvirar todas as cartas e passar a vez para o próximo jogador. Logo falo das cartas especiais que foram incluídas aqui, mas antes, veja essa simulação. Vamos jogar com 3 pessoas, o preto, o rosa e o branco. O preto é quem vai começar. Ele vira essa carta aqui, um 3 verde. E agora essa outra, um 4 amarelo, 3 mais 4, 7. Faltam ainda 3 para chegar no 10. Ele decide virar agora esta. Outro 4 amarelo, 4 mais 4, 8, mais 3, 11. Ultrapassou o 10, ele deve desvirar as cartas e passar a vez para o próximo jogador, no sentido horário. No nosso caso aqui será o rosa. Esse é um jogo de memória e os jogadores devem ficar atentos aos valores e cores que vão sendo virados. O jogador rosa vira sua primeira carta. Número 1, amarelo. Agora a outra. Número 5, verde. 5 e 1, 6. Faltam 4 para chegar no 10. E ele memorizou que essa carta aqui era um 4 amarelo. Virou, conferiu, era mesmo um 4. 4 mais 5 mais 1, 10. O jogador fez exatamente 10. Ele recolhe as cartas e deixa perto dele. Passa a vez para o próximo jogador, que agora é o branco. O branco vai virar essa carta aqui. Um 3 vermelho. E agora essa outra. Um 5 vermelho. 5 mais 3, 8. Tá faltando 2 para o 10. Ele vai virar essa carta aqui, que é um Coringa. O Coringa vai valer exatamente o valor de pontos que falta para chegar em 10. Nesse exemplo, ele vale 2. Somou 10, o jogador vai recolher as cartas. 3 mais 5 e o Coringa, que valia 2. Aqui ele também fez um combo de cor, que lhe dá o direito de jogar novamente. O combo de cor acontece quando o jogador soma exatamente 10 e todas as cartas são da mesma cor. Aqui o 3 é vermelho, o 5 é vermelho e o Coringa pode ter a cor e o valor que o jogador precisar. Neste caso, um 2 vermelho. Todas as cartas vermelhas somando 10, o jogador tem direito a jogar novamente. Então, o branco vai jogar de novo. Vai virar essa carta aqui, o 3 verde. E essa outra, uma carta Pula-Vez. Assim que a carta Pula-Vez aparece, o jogador perde a sua vez, deixando as cartas abertas para que o próximo jogador continue sua jogada. Branco perdeu sua vez, agora é o preto então. Com as cartas abertas, o preto vai continuar jogando. Para efeito de valores, a carta Pula-Vez vale 0 pontos. O preto agora vai virar essa carta aqui, um 5 azul. 5 mais 3, 8. Está faltando 2. Ele vai virar outra carta, um 2 verde. 5 e 3, 8 e 2, 10. O jogador vai recolher todas as cartas, inclusive a carta Pula-Vez. Mas se por acaso ele tivesse virado
um 5 amarelo, 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Nesse caso, ele desviraria todas, inclusive a carta pula-vez. Mas não foi isso que aconteceu. Ele conseguiu exatamente 10. Pega todas as cartas e passa a vez para o próximo jogador, o rosa. O jogador rosa vai virar essa carta, um 5 azul. Agora essa, um verde, 5 e 1, 6. Vai virar esta aqui, um 3 azul, 8 e 1, 9. E agora vai virar esta aqui, um mais 2 azul. Se somarmos tudo dá 11 e o jogador deveria desvirar todas as cartas e passar a vez. Mas ele virou uma carta especial, a carta mais 2. Essa carta tem o efeito de descartar qualquer carta virada, para que o jogador possa somar 10 pontos. Aqui nesse exemplo, ele está somando 11. Se ele descartar essa carta número 1, e descartar significa apenas desvirá-la, ele vai somar 10 pontos. Detalhe, se o jogador tiver com 8 pontos já e virar a carta mais 2, somando exatamente 10, ele não precisa descartar nada. Repare que aqui, além de somar 10, o jogador conseguiu um combo de cor. Todas as cartas da cor azul somando 10. Ele pode então jogar novamente. Bom, já expliquei o efeito de todas as cartas especiais, certo? O Coringa, que assume qualquer valor e qualquer cor. A carta Pula a Vez, que interrompe a vez do jogador e o próximo continua sua jogada. E a carta mais 2, que possibilita ao jogador escolher uma carta para ser desvirada naquela jogada. E também o efeito de combo de cor, que dá o direito de jogar novamente, caso todas as cartas que somem 10 sejam da mesma cor. O jogo vai acontecendo dessa forma até que o último conjunto de cartas seja recolhido. É a vez do preto. Ele vai virar esta, 3 mais 4, 7... mais essa aqui, 10. Recolhe todas as cartas. Pode acontecer de sobrar apenas cartas do tipo pula-vez, pois os jogadores memorizaram onde ela estava. Nesse caso, elas são desconsideradas. Como eu disse no começo do vídeo, o objetivo do jogo é recolher o maior número de cartas possível. Então, virar cartas de valores mais baixos ou ganhar uma carta pula-vez é sempre favorável. Vamos contar os pontos dessa partida simulada? Começando pelo preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas. 16 pontos tem o preto. O rosa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O rosa tem 19 pontos. 16, 19, vamos ver o branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o branco fez 10 pontos. Nessa rodada, o preto sai vencedor. Mas como as partidas são rápidas, eu sugiro jogar algumas vezes seguidas e ir anotando e somando os valores de cada partida. E ganhe o jogador que primeiro chegar a 100 pontos. E por hoje era isso. As cartas do Uno são as queridinhas de muita gente e eu gosto bastante de usá-las em jogos diferentes. Inclusive, tem uns vídeos aqui no canal com outros jogos que usam as cartas do Uno. Veja nessa playlist aqui. Se ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreve, pois trago novidade toda semana. Te espero no próximo vídeo. Divirta-se e obrigada por assistir!